Começamos Liberdade de Opinião e vamos direto conversar com o nosso comentarista, o Tiago Anastácio. Tiago, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Muriel, tudo bem? Tudo bem. Vamos seguir então com o primeiro tópico, o primeiro assunto. O plenário do Senado Federal aprovou por 47 votos a favor e 32 contra o nome do ex-ministro da Justiça e ex-advogado-geral da União, o André Mendonça, ao Supremo Tribunal Federal. Mendonça foi indicado pelo presidente Bolsonaro e passou por uma longa sabatina até ser aprovado. A gente vai ouvir agora um trechinho do discurso dele depois da votação. Eu sei que virão decisões em que serei criticado e merecerei, por certo, por vezes ser criticado. Mas podem ter a certeza que tentarei fazer do meu país um país mais justo. Tiago, como que você avalia a aprovação de Mendonça no Senado? Você acha que isso indica uma nova aproximação entre a Casa Legislativa e o Planalto? Não necessariamente, Muriel, não necessariamente. Por quê? Nós colocamos sempre, e é necessário que isso fique claro, que quando o ministro do Supremo assume, inicia-se um fechamento de cortina para todo o seu passado. É muito importante entendermos qual é a função da Suprema Corte. Nós temos hoje a ideia, uma ideia falsa, errada, muito equivocada, que o Supremo Tribunal é um Supremo julgador de casos criminais. Ele não é, ou pelo menos não deveria ser. O que acontece é que um Supremo Tribunal Federal, composto por 11 magistrados, agora completo, sem problemas de pauta e distribuição, e é isso que de fato alegrou todos os ministros, os demais ministros da Suprema Corte, agora o Supremo Tribunal, com composição plena, ele passa novamente a funcionar. Mas, e por que falo que é muito complexo a posição de um novo ministro? Porque ele vem com a expectativa de estar próximo de quem o indicou, o presidente da República, de alguma proximidade com o Senado da República, porque hoje nós sabemos, os candidatos fazem campanha, o que é um verdadeiro absurdo, e falaremos disso, Muriel. É um verdadeiro absurdo alguém se propor a ser ministro do Supremo Tribunal Federal, fazer acertos, fazer arranjos, ir de gabinete em gabinete, porque viola a velha história, na verdade, a velha máxima de Vitor Nunes Leal, um dos mais importantes ministros da Suprema Corte do Brasil. O cargo de ministro é algo que não se almeja, mas também é convite que não se recusa. E nós estamos vendo sempre grandes andanças de vários nomes, de Sérgio Moro, que queria ser ministro do Supremo, a André Mendonça, aquele que foi colocado numa situação muito complicada pelo presidente da República, pois que disse um dia que iria indicar alguém terrivelmente evangélico. E naqueles acenos toscos à sua base, dizia que André Mendonça iria iniciar toda a sessão do Supremo Tribunal com uma oração. E pelo que soubemos, ontem na sabatina, o ministro André Mendonça teve que explicar para o presidente da República que isso é incabível. Isso daí seria um absurdo à laicidade do Estado. Então o que nós temos? Mais um ministro que ficará muitos anos. Eu não sou um crítico de ocasião, porque criticava-se o ministro Dias Toffoli quando entrou muito jovem. Agora temos André Mendonça. Os críticos de outrora não irão criticar hoje o ministro André Mendonça. Eu acredito que o homem pode ser, sim, já jovem e ter muita sabedoria, muito conhecimento técnico. O problema é que as avaliações e os critérios do que seria conhecimento técnico hoje está perdido. O ministro André Mendonça tem notável saber jurídico, ele é doutor em direito. Antes de entrar no ar, eu estava fazendo a conta. Dos meus 25 amigos mais próximos, creio que 22 ou 23 têm um doutorado. Todos estão aptos a serem ministros do Supremo? Não. Um ou dois teria o talento para um juiz de corte constitucional, porque é necessário ver a característica da pessoa, como que ele se comporta como juiz. Temos muitos ministros que sempre são alvo, são até alvejados por críticas em razão de suas condutas como advogados antes de serem ministros da Suprema Corte. E a conduta do advogado André Mendonça? Não iremos falar sobre isso? Não iremos considerar isso?
Não iremos lembrar que ele ontem mentiu na sabatina do Senado, dizendo que não houve perseguição política quando ele instaurou, ou melhor, requisitou a instauração de inquéritos policiais com base na Lei de Segurança Nacional a críticos do presidente Jair Bolsonaro. Então eu vejo como muito problemática a indicação e a sabatina ontem do ministro André Mendonça, porque ele entra em grandes contradições. Ele estava de cabelo novo, muito bem posto, um homem vaidoso, é claro. Ele mente ao Senado. Nós ouvimos ontem estarrecidos a senadora Simone Tebet dizendo que daria um voto de confiança e passaria uma borracha na história de abusos públicos do ministro André Mendonça. Então eu fico estarrecido, porque mais uma vez o Senado da República não sabatinou como deveria. Essa sabatina que é pro forma, que na verdade mais parece um ato de puxação de saco, onde o ministro parece que andou no gabinete de todos os senadores, louvava aquele que estava doente, só faltou perguntar como é que estava o cachorrinho. Então, eu fico mais uma vez chateado. Já ficava chateado na época das nomeações do PT, era muito moleque na época das nomeações do Fernando Henrique Cardoso. Fico mais uma vez chateado que o Senado da República, em mais um show, em mais um grande picadeiro público, passa um ministro que almejava ser ministro. E aquele que quer ser ministro do Supremo, infelizmente, não merece ser ministro do Supremo. E o novo ministro do STF, que já foi chamado pelo presidente Bolsonaro de terrivelmente evangélico, reforçou que a religião, para ele, estará também a serviço do Brasil. Vamos ver um trechinho da sua fala? E nós queremos dizer ao povo brasileiro que o povo evangélico tem ajudado esse país e que quer continuar ajudando esse país. Trabalhar por esse país e fazer desse país uma grande nação. Tiago, como que você acredita que Mendonça vai conduzir os trabalhos no Supremo? Ele vai ser, na prática, um ministro terrivelmente evangélico, como queria Bolsonaro? Bons tempos que os oradores protestantes tinham como base Martin Luther King, não esse media training que vemos cada vez mais comum no Brasil. O que acontece? Ele agora se dilui. Sua personalidade fica junto com de outros 10 ministros do Supremo Tribunal Federal. E o que vai acontecer a partir de agora, eu não sei. Um ministro que mentiu na sabatina, eu não sei se a população LGBTQIA+, estará de fato protegida, como ele disse. Não sei se, de fato, tudo aquilo que ele propôs dizer ao Senado, se isso de fato será colocado em prática. Eu já não confio mais, infelizmente, nisso. Discordo muito do ministro Luiz Roberto Barroso. Eu não acredito mais nas instituições, porque as instituições são compostas por brasileiros que infelizmente não vêm a público dizer a verdade. Me entendam minha posição, eu sou um advogado criminalista. A partir de ontem, o ministro André Mendonça já ficou com 3 ou 4 casos meus que eram do ministro Marco Aurélio. Eu estou fazendo críticas de forma cidadã, porque eu estou baseado em fatos. O ministro André Mendonça mentiu. Mas não é só isso. Esse é o grande drama. Não é só isso. Não é só que ele mentiu. A questão é que ele fala que a sua Bíblia na Suprema Corte será a Constituição da República. E depois faz acenos aos evangélicos. E aí nós nos perdemos nas ideias. O ministro Luiz Roberto Barroso e o ministro Luiz Fux são judeus. Agora me diga, por que nós não podemos ter alguém do Candomblé ou de Umbanda na Suprema Corte? Por que esse aparelhamento? Será que é porque são os políticos evangélicos que estão também muito envolvidos com corrupção hoje? Ou vamos nos esquecer de Eduardo Cunha e suas orações antes do impeachment de Dilma Rousseff? Então, a postura de André Mendonça é uma incógnita. O notório saber jurídico não foi analisado. O Lattes não pode fazer de ninguém ministro da Suprema Corte. O mais importante ministro da história da Suprema Corte, José Paulo Sepúlveda Pertence, sequer uma pós-graduação tem. E é, sem dúvida nenhuma, um dos homens mais cultos, um dos maiores eruditos da história do Brasil.
Nós vimos, como disse Simone Tebet, passando uma borracha no quê? Ou o senador Alessandro Vieira, que veio a público no Twitter ontem e disse, antes da sabatina, que por ele o nome estaria aprovado. Então a sabatina serve para quê, senador Alessandro Vieira? Porque dinheiro público foi gasto. Então nós estamos perdidos mais uma vez. Já estávamos há muito tempo e todas as críticas que eram feitas antes cabem novamente agora. A questão é que eu criticava antes, critico agora. E os que criticavam a Suprema Corte, a forma de escolha antes? Nós estamos vivendo num mundo tosco, triste, infeliz. Eu desejo boa sorte ao ministro André Mendonça. Ele é juiz da Suprema Corte agora do meu país. Eu irei trabalhar com ele, se não cotidianamente, porque é a Suprema Corte, mas com espaçamento temporal. Mas, vejamos só, ele foi o advogado que impetrou um habeas corpus quando fogos de artifício foram lançados por Sarah Winter, uma ultra-bolsonarista que agora afirma que foi a pedido do chefe do Gabinete de Segurança Institucional que aquele ato foi praticado. Então, é um problema. Não estamos exercendo as nossas funções. O Senado não sabatina, como nunca sabatinou. E eu pensava que hoje um mundo muito mais atento à Suprema Corte, o Brasil que olhava para o Senado durante a CPI e exigia do Senado na CPI que houvesse exigência real sobre a sabatina, sem preconceitos, porque cada um pode e até deve, creio eu, como uma pessoa crente, deva ter a sua fé, sem preconceitos. Mas vejamos a conduta pública do ministro André Mendonça. Vejamos a conduta do Senado Federal ontem. O Senado e as suas hipocrisias de picadeiro. Eu estou muito preocupado, Muriel, muito preocupado. Agora, em relação à prisão após a condenação em segunda instância, Mendonça disse que é favorável, mas ressaltou que defende a segurança jurídica. Por isso, qualquer mudança nesse entendimento no STF teria que ser feita pelo Legislativo. Na sua avaliação, Tiago, André Mendonça será um representante da ala punitivista do STF? Ai, Muriel, esse é um tema tão complexo. Até mesmo porque uma mentira foi contada lá atrás sobre a existência de juízes legalistas e garantistas. Me expliquem um dia, por A mais B, olhando no meu olho, podemos debater com quem for. O que significa isso? Aonde está que um juiz não deve respeitar as garantias constitucionais? E quem disse que quem respeita as garantias constitucionais não deve respeitar a técnica da lei penal e da lei processual penal? Quem inventou essa mentira? Ala punitivista? Nós temos juízes que olham mais para a punição do que para o julgamento justo? Será que é isso que a imprensa e setores da sociedade continuarão afirmando sempre, sempre, sempre mais? Isso não existe. Isso é mentiroso, isso é papo de professorizinhos de terceira categoria, ou de advogados, ou de promotores querendo ganhar fama. O juiz deve respeitar todas as garantias de um processo, mas se for o caso de punir, deve punir na forma da lei. Aonde que são coisas diferentes, garantismo e legalismo? Aonde que um juiz pode ser punitivista? Nós tiramos os julgamentos das praças públicas exatamente para que não houvesse a tentativa de satisfazer a ânsia da população que sempre teve sangue. O ministro André Mendonça é um cristão. Quando levou-se Jesus à praça, o povo pediu a cabeça de Jesus em preferência ao ladrão. E nós nos esquecemos disso e ficamos perdidos. Agora, Muriel, prisão em segunda instância. Vocês parem, por favor, de cair nessa mentira que os processos prescrevem por excessos de recursos. O prazo de um advogado é de 10 dias. Exijam dos tribunais que os recursos sejam julgados em 2, 3 meses. Por que diminuir os direitos e as garantias individuais num país abarrotado de erros judiciários? Exijam que os julgamentos sejam céleres. Pouquíssimos casos chegam à Suprema Corte.
Se chegam mais hoje, é por causa do maravilhoso trabalho das defensorias públicas, que cotidianamente levam a público casos de erros judiciários, de homens negros e pobres, mulheres negras e pobres, que ficam presas meses, anos por causa do furto de uma bolacha num país que passa fome. Vamos parar de cair nessa mentira de falsos profetas do direito, da imprensa. Vamos parar com isso, vamos exigir o correto. Vamos exigir o que é certo. Mais direitos, mais resguardos ao cidadão e mais celeridade do poder público. É isso que nós devemos exigir. Não menos direitos e mais eficácia do Estado. Até porque, Muriel, nós sabemos, o que nós estamos ouvindo falar de ministro viajando para lá, para cá, dando palestra A, palestra B, palestra C, parece que o problema são os recursos e não que o pessoal vive numa constante férias. Tiago Anastácio, muito obrigada pela sua participação hoje aqui no Liberdade de Opinião. Um ótimo dia para você. Para você também, Muriel. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.